Nos últimos anos, a Rússia tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que tem uma população de aproximadamente 145 milhões de pessoas, costumava representar uma das maiores potências globais. Mas hoje, enfrenta um cenário preocupante. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Atualmente, a Rússia está à beira de um grande colapso iminente. Entre os desafios estão a corrupção persistente, a fuga de capitais e de pessoas, insegurança e queda nas receitas. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam o país, cuja economia já foi uma das mais poderosas do mundo, mas que agora amarga a irrelevância. Mas como e por que a Rússia chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieck Zikoneski e você está no Econotalks. A Rússia, outrora um símbolo de poder e influência, encontra-se hoje em um momento crítico, marcado por uma profunda crise econômica que impacta severamente a vida de seus habitantes. Para compreendermos a magnitude dessa crise, é necessário analisarmos os diversos fatores que contribuem para esse cenário desolador. A economia russa está em declínio há anos, assolada por uma série de problemas interligados. A corrupção endêmica minou a confiança nas instituições e desviou recursos essenciais para o desenvolvimento do país. A indústria de energia, que era a principal força motriz da economia local, enfrenta sérios problemas com sanções internacionais e a dependência excessiva de exportações de petróleo e gás, levando ao desemprego e à perda de renda para milhões de famílias. O país se afunda em um mar de dívidas e desemprego. Em 2024, a situação se deteriorou a níveis alarmantes. A Rússia está afogada em dívidas, com um montante significativo de obrigações externas em atraso. Essa bomba relógio fiscal ameaça explodir a qualquer momento, arrastando o país para um abismo ainda mais profundo. As ruas estão tomadas por ex-trabalhadores, vítimas de uma onda de desemprego que atinge mais de 3 milhões de pessoas. Famílias inteiras lutam para sobreviver, sem renda e sem perspectivas. A insegurança se tornou um pesadelo diário. Homicídios e assaltos são rotina, transformando as cidades russas em um palco de terror. Em 2024, os índices de violência bateram recordes. Desesperados em busca de segurança e oportunidades, milhares de russos estão abandonando o país todos os dias. A população diminui drasticamente, agravando ainda mais a crise econômica e social. A queda no turismo na Rússia, que despencou cerca de 60% desde o ano de 2020, tem afetado gravemente a economia local, levando à falência de milhares de hotéis e restaurantes. Ao mesmo tempo, a fuga de estrangeiros e investimentos agrava a crise. A população enfrenta o mercado de trabalho estagnado, com desemprego oficial em 5%, mas que, na prática, atinge níveis muito mais altos em determinadas regiões, tornando a vida cada vez mais difícil para os habitantes, que veem suas cidades cada vez mais sobrecarregadas. Até mesmo as regiões rurais da Rússia, que historicamente eram conhecidas por sua produção agrícola, sofrem com esses desafios. Cidades menores, antes pacatas e com um bom padrão de vida, enfrentam uma sobrecarga em serviços públicos e infraestrutura, devido ao aumento da pobreza e da imigração. A qualidade de vida não é mais a mesma. Os moradores se deparam com a escassez de recursos, aumento no custo de vida e um sentimento crescente de insegurança, transformando a rotina em um desafio constante. O alto custo de vida na Rússia tem se tornado um grande desafio para os moradores, especialmente considerando que o salário médio é de apenas 70 mil rublos, aproximadamente $730. Com o aumento constante dos preços, muitos produtos essenciais estão fora do alcance da população. Por exemplo, o preço médio do aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro de Moscou ultrapassa 50 mil rublos por mês, enquanto o valor de uma cesta básica pode chegar facilmente a mais de 10 mil rublos. Isso significa que, em média, uma família precisaria mais de 70% da renda mensal
apenas para cobrir as despesas básicas, tornando a sobrevivência cada vez mais difícil e empurrando muitos para a pobreza total. A economia da Rússia enfrenta uma estagnação alarmante, com o crescimento do PIB que ficou em apenas 0,3% em 2024, bem abaixo da média global. As receitas do país caíram cerca de 20% nos últimos 2 anos, refletindo diretamente na capacidade de investimento em infraestrutura e serviços públicos. A arrecadação de impostos, uma das principais fontes de receita, também despencou, passando de 22 trilhões de rublos em 2021 para 18 trilhões no ano de 2024. Esses números evidenciam a fragilidade econômica da região, dificultando a geração de empregos e a manutenção de programas sociais, enquanto a população lida com um cenário de incertezas e desafios que só crescem. Milhares de pessoas estão abandonando a Rússia, fugindo do caos econômico e social que se instalou no país. No ano de 2024, aproximadamente 100 mil russos abandonaram suas cidades em busca de melhores condições de vida, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Esse abandono alarmante é impulsionado por uma combinação de inflação alta, queda das receitas e falta de oportunidades, transformando cidades antes vibrantes em sombras do que eram. O cenário é tão desolador que, se a tendência continuar, poderemos ver comunidades inteiras se tornarem verdadeiras cidades fantasmas, onde a esperança desaparece e o desespero se torna nova realidade. O futuro da Rússia parece cada vez mais sombrio, deixando uma pergunta aterrorizante. Até onde irá essa crise antes que não reste mais ninguém? Em meio a isso tudo, a Rússia também enfrenta um grave problema demográfico. A população envelhece rapidamente e a taxa de natalidade está em declínio, o que levou o governo a elaborar uma nova lei que penaliza o estilo de vida sem filhos. A medida é parte de uma tentativa desesperada de reverter o declínio populacional, mas tem gerado controvérsias e críticas tanto dentro quanto fora do país. A pressão sobre as famílias para terem filhos em meio a uma economia em colapso é vista por muitos como uma solução inadequada para o problema que envolve questões muito mais profundas, como falta de apoio estatal e oportunidades econômicas. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura anos, tem se tornado um fardo insuportável para o povo russo, que cada vez mais demonstra cansaço e falta de apoio à continuidade do conflito. Com altos custos econômicos e humanos, essa guerra tem drenado os recursos do país, enquanto a população sofre com a inflação, desemprego e falta de investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação. Mesmo diante de uma crescente insatisfação popular, Vladimir Putin, o líder russo, insiste em manter o foco no confronto, deixando seu próprio povo à mercê das consequências de uma guerra prolongada e sem solução à vista. Apesar da Rússia ser frequentemente considerada uma economia resiliente em crescimento, uma análise mais detalhada revela desafios significativos. O país está lutando para enfrentar algumas de suas deficiências. A estagnação econômica persiste, a crise no país está aumentando, com a falta de oportunidades contribuindo para o caos e a miséria. A situação não é nada simples e apresenta complexidades, e o futuro é totalmente incerto. Será que a economia da Rússia tem esperança de recuperação ou o país irá fracassar? Comente abaixo e considere se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. E deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Aqui, Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro no Econotalks.